Diante final, concedo a palavra agora ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado Coronel Paulo, coronel não, capitão, desculpa. Obrigado promover pela é sempre bom. É que o senhor é capitão, mas tem envergadura para ser coronel. Obrigado, coronel. Mas eu queria aqui, saudando os deputados e as deputadas presentes, voltar ao tema que discuti no expediente final, que demonstra a minha preocupação nesses próximos meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, né, que são os meses das eleições municipais, do avanço das forças retrógradas e antidemocráticas que tem no nosso país. E vou começar pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu considero inadmissível, deputado Flávio Serafini, que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tenha constituído uma verdadeira milícia, uma turba, como disse a vereadora Tereza Berger, de funcionários vinculados ao município, cargos comissionados, para ficar na porta dos hospitais, impedindo o protesto daqueles que não se sentem bem atendidos e, principalmente, impedindo as reportagens, quer seja de qual emissora de rádio ou televisão for. Isto é absolutamente inadmissível sob o ponto de vista do artigo 37 da Constituição da República. Além do mais, isto é uso indevido do erário, que se caracteriza como crime de peculato, no mínimo. Então, a Câmara de Vereadores tem dois caminhos concomitantes, deputado e ex-vereador Eliomar Coelho. Dois caminhos concomitantes. O primeiro é estabelecer também lá uma comissão de impeachment por crime de responsabilidade. E o segundo caminho, concomitantemente, é abrir uma CPI para saber o tamanho e quem são os membros desta turba que desrespeita as leis. E ainda alertar, e não preciso disso, ao Ministério Público Eleitoral, já que se abriu o prazo de convenção em 31 de agosto, segunda-feira, porque também aí, no meu entendimento, estaria se cometendo crime eleitoral por abuso de poder econômico. Veja quanta coisa. Crime de responsabilidade, crime do Código Penal, peculato, e crime eleitoral por abuso de poder econômico. E eu confesso que jamais tinha visto isto nos meus muitos e muitos anos de vida política, deputado e vereador Eliomar Coelho. Então, queria começar por aí. Mas a Câmara saberá agir. Se constituirá a maioria ou não para fazer o impeachment, abrir o processo de impeachment,
não sei. Mas de CPI, seguramente, sim. Mas vamos aguardar e acompanhar. Até porque já tem um pedido de impeachment, falei ainda há pouco com a vereadora Tereza Berger, assinado por muitos parlamentares. Pedido de impeachment, não, pedido de CPI. De impeachment, não sei quem foi o autor da proposta. Estou falando do impeachment, da CPI. Mas queria, além disso, vir aqui para o estado do Rio de Janeiro. No dia de ontem, o governador foi afastado pelo STJ, confirmado o afastamento monocrático, por 14 votos a 1. E o único voto divergente, deputado Eliomar Coelho, foi do ministro Napoleão, dizendo que essa tarefa do afastamento competia ao parlamento fluminense. E hoje tivemos acesso, tem mais, não mais do que uma hora, né, a defesa que o governador apresentou aqui. Né? Evidentemente que ainda não há ali, não conheço o teor, porque quando eu vi que foi apresentado, eu estava aqui. Mas teremos tempo de ler, até porque temos o final de semana todo para isso. Né? Por mais que seja extensa, parece que tem 400 e tantas páginas. Mas, de cara, né, compete ao nosso relator, deputado Rodrigo Bacelar, começar a fazer essa leitura, né, fazer uma análise de mérito, cotejar com a denúncia do crime de responsabilidade, que eu fui autor com a deputada Lucinha, para produzir o relatório dele, independente das nossas leituras. Ele teria até 5 sessões legislativas para isso. 5 sessões legislativas dá 2 semanas. 2 semanas. Mas, sendo o deputado Rodrigo Bacelar diligente, acredito que poderá fazer antes desse prazo. E feito o relatório, ele será distribuído pelos 25 membros e em 48 horas, depois de apresentado o relatório, iremos votar na comissão. Independente do resultado da comissão, qualquer que seja, e eu particularmente acho que será pela aprovação do relatório, caso ele seja no sentido do afastamento, terá que obrigatoriamente ser submetido ao plenário, que é soberano para isso, nas 48 horas após a votação na comissão especial. E aí tudo estará decidido. Então, eu verifico que de hoje até, no máximo, 21 de setembro, se não tiver nenhum intercurso jurídico fora da Assembleia, essa decisão poderá ser tomada pela Casa. Feito o afastamento, se isso vier a ocorrer, a partir da data do mesmo, será constituída uma comissão processante, composta de 5 deputados escolhidos em votação pelo Parlamento e 5 desembargadores sorteados entre tantos desembargadores que tem o Tribunal de Justiça. Esta comissão será presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça, que tem, a partir da data da publicação da decisão do afastamento pela Casa, caso ocorra, 6 meses para decidir. Imaginemos
para facilitar a conta, que isso aconteça, só para facilitar a conta, 1º de outubro. Então, teríamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até março. Ocorre que o presidente do Tribunal de Justiça muda em 31 de dezembro. Teremos eleição também no Tribunal de Justiça, em dezembro, para a escolha do novo presidente. Então, me é digno supor que esses procedimentos poderão ser acelerados para que essa decisão possa vir a ocorrer até 31 de dezembro desse ano. Para que a gente comece 2021 com um panorama, pelo menos, já definido de quem é o verdadeiro governador. Se o primeiro ou o que está sentado na cadeira hoje. Bom, dito isso, eu queria também dizer, deputado Elmar, que em dezembro teremos eleições para a escolha do novo chefe do Ministério Público Estadual, do Procurador-Geral do Ministério Público. A nossa legislação aqui é clara como água. A lista tríplice será composta única e exclusivamente pelos 3 mais votados, sejam procuradores ou promotores de justiça. Os 3 mais votados. Não pode ter ninguém fora dessa lista dos 3 mais votados. E por que eu estou dizendo isso? Porque há especulações sobre hipóteses, né, de terem disputas de caráter de simpatias ideológicas dentro do Ministério Público. E queria reafirmar que a tradição do Estado do Rio de Janeiro é que o governador que tiver de plantão, chame-se ele João ou José, escolha o mais votado. E nós estaremos aqui de plantão em nome da democracia, em nome daquilo que eu chamo do princípio basilar da nossa Constituição, a independência e harmonia entre os poderes, e o Ministério Público, querendo ou não, é um poder, apesar dos poderes serem 3, o Ministério Público é um poder pela sua autonomia, né? Que o ranço das disputas ideológicas não sejam levados em conta. E aquele que a categoria, de fato, escolher para substituir o doutor Gussen, seja aquele que o governador de plantão homologará. Então, faço questão já de começar, desde já, essa cruzada em defesa da autonomia dos poderes, antes que esses ruídos cresçam em nosso Estado. E, finalmente, senhor presidente, e senhores e senhoras deputados, hoje temos um novo governador, provisório, até durar o afastamento do STJ ou por 6 meses, caso assim o decidamos. Mas hoje só temos pelo afastamento decidido pelo STJ. Esperamos que nesse prazo, que há necessidade, de fato, de se renegociar o regime de recuperação fiscal, que acaba agora, no dia 5 de setembro, e pelo que eu vi no noticiário, o governador, em exercício, foi para Brasília encontrar com o ministro, pelo menos deu assim o noticiário, que ele o faça, mas na hora deste acordo, seja
discutido só e somente os interesses da população fluminense e que tenha lá metas estruturantes que possam ser, de fato, acompanhadas e não os termos do regime que está acabando, que os termos são muito ruins e não têm feito a gente avançar. E entre essas metas estruturantes, eu continuo a defender, tem que se construir uma matriz insumo-produto, com bases nas relações e convênios com o IBGE, com dados confiáveis, e se ter um plano estratégico de desenvolvimento. Ontem, votamos aqui e perdemos, eu, deputado Leomar Coelho e tantos outros, as diversas simulações que a Fazenda fez, e todas elas ou incompletas ou com grande variação de valores. E por quê? Porque não tem essa matriz insumo-produto e não tem base de dados confiáveis. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, precisamos desse plano estratégico, porque a gente precisa ter rumo e não ser essa nau sem rumo que estamos hoje. Então, também, a partir de hoje, o interesse meu em particular e da maioria dos seus deputados é o nosso Estado, a população, e não os governantes. Porque, em relação aos governos, o deputado Leomar Coelho vai me corrigir, porque eu vou fazer aqui uma frase de fecho, e eu não me lembro se é dele essa autoria, mas teve um famoso caudilho mexicano chamado Pancho Villa, que dizia: "Ai governo, e eu sou contra". Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, essa cronologia aí que o senhor vem fazendo praticamente quase que diária sobre os procedimentos a serem adotados tanto pela Alerj como também pelo TJ em relação à questão do processo de impeachment do governador Wilson Witzel, é importante, extremamente interessante, porque a própria sociedade toda hora nos pergunta aí pelas redes sociais, nas ruas. Então, essa explicação detalhada aí do senhor é extremamente importante. Muito obrigado.